Bom dia, que prazer, né, estar aqui com vocês. Eu sou a Joyce Bessi, eu sou Head de Gestão Estratégica, Finanças e Pessoas da Transjordano, que é uma das empresas aí apoiadoras do movimento Vez e Voz. A Transjordano é uma empresa de combustíveis, né, e de cargas em geral, e nós temos um propósito que é levar tranquilidade no abastecimento da sociedade de forma sustentável. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com o tema de hoje, que nós estamos falando aí, de um agosto de lilás, a parte de levar tranquilidade para essas mulheres. Então, eu fiquei muito honrada, muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer os seguidores aqui, né, que estão na live, e tem muita gente que ainda não segue o nosso canal do Vez e Voz, então convido você para acessar aqui o nosso site, que é vezevoz.org, está aqui embaixo, aqui passando, né, com o nosso coração lilás. Se cadastre, tem muitas novidades por ali, tem muitas dicas, muitos insights, que eu tenho certeza que vai ajudar você, mulher, e você, homem. Quero convidar também vocês para nos seguir no Instagram, que é o @vezevoz.mulheres no TRC. E para você que está assistindo essa live, né, para um pouquinho aí e manda um WhatsApp aí para todos os outros profissionais ou executivos ou até os empresários, né, do setor do transporte rodoviário de cargas. Esse é um movimento que está crescendo cada vez mais, é um movimento Vez e Voz, um movimento assim lindo que eu estou muito feliz em estar participando. É uma iniciativa, né, Vez e Voz, Mulheres no TRC, é uma iniciativa do transporte rodoviário de cargas para valorizar as mulheres que já estão no setor e, claro, para as mulheres que querem crescer dentro do setor e também para a gente conseguir atrair novos talentos para o nosso transporte. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser, na verdade, e é inclusive até no transporte. Mas não é só isso também que a gente fala aqui no Vez e Voz. Por aqui também a gente fala de assuntos que permeiam, né, esses diversos universos femininos, e infelizmente a violência contra a mulher não pode ficar de fora desse tema. É um tema delicado e a gente está aí no Agosto Lilás, que é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E essa é uma campanha, gente, nacional, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica. E ela começou, né? Como é que começou essa história? Começou em 2006, por conta da lei que foi sancionada, que é a Lei 11.340/2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha, e que completou 16 anos nesse último domingo, no dia 7 de agosto. Então, se a gente olhar, né, a gente vê há 16 anos atrás, isso começou pequenininho, e hoje, como essa lei já tem uma força maior, a gente está vendo, eu sempre tenho falado sobre isso, a gente está vendo mais denúncias contra a violência da mulher. É um caso muito ruim para todo mundo, é uma coisa, uma mancha na vida das pessoas, mas a gente quer trazer um pouco sobre isso, vamos trazer aí várias pessoas diferentes para dar opiniões diferentes. E hoje eu estou aqui para compartilhar também esse conhecimento, para que a gente compartilhe experiências, né? E também saiba mais um pouco sobre qual é o dispositivo legal que existe, como é que a gente pode auxiliar essas vítimas, né? Muitas vezes nós mulheres queremos ajudar, mas não sabemos como. Ou muitas vezes nós homens também, nós homens não, né? Desculpa. Os homens querem ajudar e não sabem como. Então, acho que é um momento da gente olhar, perceber, ver como é que a gente pode ajudar as pessoas e ficar antenado no seu círculo também. Mas antes disso, né? Acho que eu já falei demais, então agora eu quero apresentar aqui as minhas duas grandes convidadas. A primeira, que é a doutora Raquel Kobashi Galinatti Lombardi, mais conhecida como Raquel Galinatti. Eu vou ler o currículo dela, gente, porque eu vou te falar, viu? Ela é delegada, vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil e diretora nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL do Brasil. Ela é formada em Direito pela Universidade Mackenzie e tem diversas especializações na área do direito. Participou da constituição do movimento Nova Polícia Judiciária e é coautora das obras jurídicas Combate à Violência contra a Mulher, Medidas Protetivas, Lei Maria da Penha e também Lei Maria da Penha, comentários dos artigos, artigo por artigo e estudos doutrinários. Então, para você ver aí, né, como que a doutora Raquel também está aí por dentro disso. Doutora Raquel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joyce. É uma honra participar aqui, principalmente num setor tão importante e talvez tão minoria que estão as mulheres no setor dos transportes. A gente vê o quanto as mulheres nos orgulham nessa liderança. Então, realmente, muito obrigada pelo convite, pelo gentil convite, e tenho certeza que nosso bate-papo será muito proveitoso.
Legal. E também a gente tem a Thaís Santesi, ela tem 37 anos, ela é terapeuta integrativa e tem um foco em relações abusivas e ela é fundadora do projeto Bastê. É um projeto muito bonito que vem crescendo cada dia mais e oferece serviços às mulheres em situação de relação abusiva e violência doméstica. O projeto foi criado após ela passar 5 anos em um relacionamento abusivo, então eu tenho certeza que ela vai compartilhar experiências e mais que isso, encorajar as mulheres aí a dar uma virada na vida e saber que isso tem uma saída, não é verdade, Thaís? Ah, com certeza. Bom dia a todos. Bom dia, Joyce. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom, o Projeto Bastê está aqui para orientar, para ajudar, para acolher, né? Então, podem contar conosco. Entrem no site projetobastê.com. E é isso. É um prazer, é uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Legal, obrigada Raquel, obrigada Thaís. A ideia aqui é uma live de um bate-papo, tá, Raquel e Thaís? Então fiquem à vontade, a gente vai trocando experiências aqui, vamos ver o que o público está falando também. E aí, para a gente contribuir, né, peço que o público contribua para a nossa live, fazendo a interação no chat. Então você que está aí nos acompanhando, interaja pelo chat, compartilhe suas experiências, envie dúvidas, comentários, que na medida do possível nós vamos resolver, né, nós vamos dar o retorno aqui na live. Vamos começar aí, né, doutora Raquel, a gente costuma falar que o setor do transporte rodoviário de cargas, ele é predominantemente masculino, a gente sabe disso, né? Eu estou presente nele, vejo todos os dias nos seminários, nas fotos e tudo mais, mas eu imagino que a polícia também seja, né? É difícil a gente ver aí pelas ruas policiais femininas. Então, eu queria saber por que que você escolheu esse caminho e como que você chegou, né, à atuação específica das causas relacionadas à mulher. Joyce, realmente uma carreira predominantemente masculina. Na segurança pública, temos aproximadamente 20% de mulheres. Segurança pública. Quando a gente fala em delegadas de polícia, esse número, esse quantitativo diminui, apesar de sermos aqui no estado de São Paulo 53% da população, nós mulheres. Então, a gente vê que a representatividade real nas instituições de Estado, por exemplo, não existe, e muito menos nas assembleias, no parlamento. A gente vê que ainda nós estamos muito ainda subrepresentadas. Então, a polícia ainda, infelizmente, é uma polícia de homens, pensada por homens, direcionada para homens. Então, há algo ainda há de ser feito. Sempre quis ser delegada de polícia, eu tive uma formação, uma educação em que as profissões não precisavam necessariamente ser escolhidas por gênero, estereotipadas. Então, hoje eu sou delegada de polícia e meu irmão, por exemplo, é veterinário, poderia ser ao contrário, né? E o que eu percebo é que, quando ingressei na carreira, a carreira é democrática. Quando você, em todo o setor público, você, diferentemente do corporativo, você tem uma prova. Essa prova, ela é realmente, as pessoas, elas têm ali o anonimato na correção, na prova objetiva, subjetiva, mas a diferenciação ocorre quando já dentro da carreira de uma instituição de Estado, de um serviço público, e a gente percebe, sim, a dificuldade da ascensão na carreira quando já nela ingressada. A gente tem hoje, por exemplo, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma mulher só no comando, dentre 30 áreas de comando, que é a cúpula da polícia. Então, a mulher, ela fica basicamente fora da gestão, do comando, do direcionamento, do posicionamento e na política daquela instituição de Estado. As mulheres, elas ainda têm uma dificuldade, nós mulheres, de estarmos ali no comando e colocando, sim, a nossa visão. Fui a primeira mulher em 30 anos, isso é triste falar, mas primeira mulher em 30 anos a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo para representar os meus pares. E essa data foi 2017. Então, realmente, a gente ainda tem muito que caminhar. É um bate-papo, uma experiência em que tenho certeza que será riquíssima e comum a todas nós. Legal, achei muito legal. Ontem a doutora Raquel me enviou um vídeo e nesse vídeo mostra, né, um pouco da história dela. E ela disse aqui na live que desde pequena ela queria ser delegada. Só que ela mostra com fotos, então acho que fica um pouco mais emotivo, né? Porque a gente volta lá e fala, meu Deus, uma criança de 10 anos, de 12 anos já sabia o que queria e queria ser delegada. Então, parabéns aí pela sua persistência, né? Pelo que você contou. E eu fiquei um pouco chocada com esses números, doutora Raquel, que no comando da polícia a gente só tem uma mulher dentro de 30.
Na semana passada, eu fiz uma palestra no CONET, que é um seminário do transporte rodoviário de cargas, o principal seminário nosso, e eu trouxe exatamente isso, que empresas rentáveis têm mulheres contribuindo nos negócios. E aí o comparativo das empresas que tinha mais diversidade, elas apresentavam uma performance financeira no quartil superior. Então, acho que fica o recado aí também para todas as cúpulas do governo, para começar a entender isso e fazer um link com performance financeira e tudo mais, né? E aí a gente está falando muito aqui na dor também, como a doutora Raquel disse, não tem que se orgulhar disso, mas foi uma forma, né, talvez, da gente se curar. E ontem a Thaís disse uma frase que me marcou, que foi, não é sobre focar na dor, mas sim focar na cura. E aí a Thaís fundou o Projeto Bastê, né, Thaís? Que em breve se tornará um instituto, uma ótima notícia, a partir da sua própria experiência pessoal. Thaís, quando que você identificou que estava vivendo um relacionamento abusivo? Como é que foi isso, né? A gente sempre fala, será que é, será que não é? Coisa da minha cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também entender como é que é a sua atuação hoje no Projeto Bastê com outras vítimas da violência doméstica. Tá, vamos lá. Bom, na verdade, assim, desde o princípio do relacionamento, né, eu notei que tinha alguma coisa de errado lá, né. Não sabia exatamente o que era, mas, o comportamento agressivo, dele se mostrou, não demorou muito para se mostrar, né. Só que assim, eu já tinha me relacionado outras vezes, tinha sido noiva, já tinha namorado outras vezes, mas eu nunca tinha passado por um relacionamento tão conturbado quanto aquele. Então, assim, haviam muitos rompantes de humor, agressividade. Só que o estranho é que isso se intercalava muito com uma personalidade hã, carinhosa, às vezes, né. Então, assim, a gente entra naquele negócio que a gente fala, que a gente chama de dissonância cognitiva. E o que que é a dissonância cognitiva? É quando a gente, é como se você estivesse numa casa dos espelhos. Sabe aquela casa dos espelhos que a gente entra e aí você se vê, alto, magrinho, né, e você não sabe exatamente qual é a realidade ali, né. E a dissonância cognitiva ela faz isso, ela confunde a nossa mente, então a gente fica naquela situação: "Poxa, mas ele é o cara legal, carinhoso ou ele é um monstro agressivo?", né, porque eles trocam muito essas 2 faces, né, e aí a gente se confunde, né. Só que aí os momentos agressivos foram se tornando muito frequentes, né, e comportamentos muito esquisitos. E aí eu notei que alguma coisa de errado havia naquela personalidade. Eu não entendia de relacionamento abusivo, falar de violência doméstica para mim era uma questão muito estereotipada, porque quando a gente fala: violência doméstica", logo você imagina, o homem entrando bêbado, socando a mulher, e não é só isso, tem muito mais coisa por trás, né. E a violência doméstica, ela não tem rosto, ela atinge qualquer mulher, qualquer classe social, qualquer raça, né. E às vezes a gente se considera, "Nossa, mas como assim eu vou cair nessa? Eu estudei", né, olha a cabeça, a gente não tem realmente ideia, né, de como que as coisas funcionam, só estando ali mesmo para saber. E aí procurando sobre tipos de personalidade no Google, psicopatia, esse tipo de coisa, eu falei: "Gente, alguma coisa de errado tem ali". Eu, fui parar em páginas que falavam sobre relacionamentos com pessoas tóxicas, narcisistas ou psicopatas, enfim, e aí eu descobri que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, vivendo também a violência doméstica. E a violência doméstica, ela não é só agressão física, né, para chegar na agressão física já aconteceu muita coisa antes, né, você já passou ali pela violência psicológica, pela violência emocional, já passou por uma série de coisas, e não necessariamente para sofrer a violência doméstica precisa ter agressão física, é isso que as pessoas acabam confundindo e estereotipando muito, né. E aí, o que que acontece? Já dentro desse relacionamento que durou 5 anos, né, eu percebi aonde eu estava, comecei a estudar muito sobre esse tema, só que eu via que eu não conseguia me desvincular dele, eu não conseguia terminar essa relação, e isso era desesperador, porque até então parece fácil, né, poxa, mas você tá num relacionamento onde você tá sofrendo, tá apanhando, isso e aquilo, e não consegue sair, qual que é o seu problema, né?
E, na verdade, eu desenvolvi uma extrema dependência emocional ali, que hoje é um dos meus focos de estudo também dentro da terapia integrativa, né? Estudar a questão da dependência emocional. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que elas não conseguem sair do relacionamento abusivo? É por conta da dependência emocional, né? Você acaba desenvolvendo um vício naquela situação, naquela pessoa. É como um vício em droga, só que é um vício em gente, né? Eu costumo falar. Enfim, após 5 anos, após muito custo, né, consegui, depois de muito custo, consegui sair do relacionamento. E a minha vontade, quando eu me vi livre daquilo, era contar para as mulheres que eu passei por isso e que isso existe, né? Só que aí eu criei a página, né? Eu criei uma página no Facebook para entrar em contato com essas mulheres, para ajudá-las e conversar com elas. E após alguns meses, eu tive a ideia de criar o projeto, né? De congregar alguns profissionais, terapeutas, psicólogos, né, advogados, para me ajudar e a cobrar valor social para essas mulheres que muitas vezes precisam de auxílio e não tem como, né? Então, assim, o projeto tem 3 anos e meio, foi remodelado várias vezes, hoje eu não tenho tantos profissionais, na época eu tinha 25 trabalhando comigo, e hoje temos menos profissionais, só que o projeto está mais estruturado, mais consistente, e também trabalhamos com campanhas. Então, assim, pelo fato de eu ter sido formada em publicidade e ter trilhado uma carreira no audiovisual, ter tido uma produtora de vídeo, hoje eu também produzo as campanhas do projeto. Então, nós fazemos campanhas lindíssimas, todas eu que produzo, dirijo, né, edito. Fizemos agora uma campanha linda no mês da mulher, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Prefeitura de São Paulo. Fizemos um calendário ano passado com os sobreviventes de relacionamento abusivo. Então, a nossa ideia, além de oferecer esses serviços, é também poder realizar essas campanhas de combate à violência contra a mulher e de conscientização. E lembrando, né, essa frase que você falou, né, de focar na cura e não focar na dor, na verdade esse é o nosso lema, né? Você não vai entrar na página do projeto e ver lá a mulher de olho roxo, sangrando, não, de forma nenhuma. As nossas campanhas e a nossa estética do projeto é sempre voltada para a cura, para que aquela mulher possa entrar em contato conosco, ver nossas campanhas, ver a nossa página e saber que existe a possibilidade de sair, que lá ela pode ser acolhida, que existe um respiro, né? Então, o projeto Bastê hoje está aí para ajudar essas mulheres, para orientar, para acolher e também para trabalhar nessas campanhas de conscientização. Thaís, o site é Projeto Bastê? Projetobastê.com. E as redes sociais, né? Instagram, @Projeto Bastê, e no Facebook, Projeto Bastê. Tá bom, gente. Então, quem quiser aí, né, descobrir um pouco mais, às vezes alguém tá achando que tá passando por isso também, né? Acho que a dica da Thaís, entre nesse site, é Bastê com B, e dá uma olhada. E a Thaís acabou de compartilhar conosco aqui a sua história. Foi uma história de sobrevivência e de superação, né, a um relacionamento abusivo. E eu queria saber, doutora Raquel, como são tratados esses casos dentro da Delegacia da Mulher? Quais são as medidas legais e práticas, né, que protegem essas vítimas? Primeiro, parabéns, viu, Thaís, pela sua história, Muito pelo seu obrigada. exemplo e por você passar pela dor e estar aí como exemplo para ajudar e auxiliar outras mulheres a saírem justamente desse ciclo abusivo hermético que é a violência doméstica. Antes de falar realmente a parte legal, é importante que a gente saliente e endosse o que a Thaís acabou de falar, que justamente a dificuldade que se tem em resgatar aquela vítima ou detectar situações criminosas em relacionamentos abusivos é justamente a forma como a vítima é inserida nesse relacionamento abusivo. O criminoso, ele sim, ele busca alvos vulneráveis emocionalmente para que ela possa, então, muito mais fácil estar sendo manipulada sentimentalmente a ponto de ser realmente refém psicológica e estar ali sendo completamente subjugada por aquele que a agride, principalmente de forma psicológica. O que é interessante saber e elucidar que a violência ela não se inicia com os tapas, com os socos, com as agressões físicas. Todo agressor, todo criminoso, ele é um príncipe encantado, uma pessoa Exato. extremamente gentil, tudo aquilo que a mulher buscava para que ela
estivesse feliz, porque ela busca alguma coisa, ela está vulnerável, ela está com uma janela ali propensa e fácil para ser um alvo daquele criminoso, porque é muito mais difícil você estar sozinha do que com alguém. A sociedade, infelizmente, muitas vezes cobra a mulher que ela tenha alguém para que seu valor seja agregado ou completo. Muitas vezes ainda as mulheres são indagadas o porquê estão solteiras, o porquê não tem alguém, e se de repente ela permanece solteira, essa mulher aí tem alguma coisa de errado. Mas quando a mulher é bem resolvida, psicologicamente, sentimentalmente, como limites do que ela quer ou não quer, realmente fica mais difícil para esse criminoso colocá-la numa situação e num relacionamento abusivo. Então, a situação vem o trabalho da vulnerabilidade emocional, em que aquele criminoso resgata aquela mulher e deixa ela refém, ela vítima. E é muito difícil quando a gente atua numa situação de de combater um crime desta forma, porque as vítimas tendem a proteger o criminoso. As vítimas tendem a não enxergar a realidade, ou mesmo enxergando, floreiam a realidade para os parentes, para os familiares, para os amigos. E pior, as vítimas se sentem culpadas, porque elas não foram boas o suficiente, porque elas deram ensejo, porque elas acham que merecem muitas vezes aquelas agressões. E a crueldade está que essas violências psicológicas, elas minam a autoestima, minam o autoconhecimento do que aquela mulher é. E ali a gente vê a dificuldade, porque estatísticas mundiais, Thaís e Joyce, elas nos revelam que depois somente da 7ª agressão, aquela mulher vai buscar uma ajuda. Muitas vezes a mulher ela não tem condições de buscar uma ajuda, porque infelizmente ela é vítima fatal de uma estatística de um feminicídio na 3ª ou 4ª agressão. Então, quando a mulher ela se dirige até os órgãos competentes, às autoridades competentes para a defesa da mulher que é vítima de violência, ela titubeia também por várias vezes, ela titubeia na situação de realmente relatar a verdade ou vivenciada, porque ela tem um sentimento automático de proteger aquele criminoso. É uma duplicidade, uma ambiguidade de sentimento. Aquele que ela nutre um amor profundo, que deveria a proteger de tudo, de todos os males, ele é a que agride, é que destrói, não só psicologicamente, na alma, e as marcas profundas, elas saem, mesmo que fisicamente, as marcas profundas da alma, não. Então, é uma situação, Joyce, em que o arcabouço legal ali para a mulher ser amparada, ele está ali. Inclusive, a Lei Maria da Penha é uma das 5 melhores leis do mundo. Não vamos aqui discorrer a respeito da ineficiência de implementação de políticas públicas para a real proteção dessas mulheres, porque o Estado de São Paulo é ineficiente, é incompetente, mas o que a gente está falando é antes. A mulher, para tomar o primeiro passo e buscar realmente a responsabilização daquele criminoso, muitas vezes ela não busca, muitas vezes ela só busca ajuda. Quantas vezes, no auto de prisão em flagrante, daquele que agrediu, espancou e dilacerou a face de uma mulher, ao arbitrar a fiança, foi a mulher agredida que paga porque ela sente remorso. Então, é uma situação realmente muito complexa, muito complicada, necessita de um atendimento, de um olhar multidisciplinar, conglobante, para que a gente possa realmente tratar com coragem a raiz do problema. E, doutora Raquel, se uma mulher, né, como você disse, cada hora que você fala, eu fico aqui pensando que são números que a gente não tem, né, noção, não faz parte do nosso dia a dia, mas quais são as medidas legais, né? Você disse que só depois do 7ª agressão é que essa mulher procura uma delegacia, procura uma polícia. E quais são as medidas legais e práticas, né? Então, poxa, depois que a mulher passou essa fase, procurou uma assistência que vai ajudar ela a entender o que é isso, né? Se é coisa da cabeça dela, tirar essa culpa dela. Quais são as medidas legais, né? E a gente também sabe que não tem muitas delegacias de mulher em todas as cidades brasileiras. Então, essa mulher procura uma delegacia normal, essa delegacia normal está preparada? Como que é isso, né? Medidas versus delegacias da mulher, delegacia normal. Primeiro, a gente tem já esse Disque Denúncia que é nacional, que é o 180, aquele Disque Denúncia em que você pode... É o Disque Denúncia oficial, que recepciona, sim, e direciona as mulheres
para os órgãos competentes, geralmente, são as delegacias de polícia. Temos delegacias de polícia no estado inteiro, várias da mulher, mas não muitas que funcionam 24 horas, mas toda delegacia está apta a recepcionar aquela mulher que é vítima de violência. É importante salientar que não somente a delegacia pode estar apta para receber denúncias de violência contra a mulher. Muitas vezes, a violência, ela não chega a ser caracterizada como um crime. Quando a gente vê ali a situação de desavença entre num casamento, sistema de guarda, ou situações em que a gente não consegue tipificar como um crime, principalmente havia uma dificuldade muito grande em conseguir protetivas de urgência. O que é protetiva de urgência? Quando a mulher está sendo vítima de violência, quando ela denuncia esse crime, automaticamente ela pede uma protetiva de urgência, que é uma cautelar, antes mesmo do julgamento daquele homem ser ou não condenado pela prática do crime, do afastamento do lar, por exemplo, de manter a distância, da guarda ficar somente com a mãe, não com o pai, de uma série de protetivas que estão ali embasadas na lei. Mas a mulher também pode se direcionar ao Ministério Público, à Defensoria, quando também não são crimes que envolvam... Aliás, quando são situações que não envolvam um crime. Existia uma situação muito difícil, porque o início de toda a violência, ela se dá através da violência psicológica, através de uma perseguição, através de uma ameaça. A ameaça a gente já tem no Código Penal, que é o artigo 147, é o crime de ameaça. Porém, apesar de estar previsto na Lei Maria da Penha, desde 2006, o crime de violência psicológica, a perseguição e a violência psicológica, somente o ano passado tivemos esse comportamento tipificado como crime. Até então, era um ato que não era tipificado como crime. Então, não se conseguia uma protetiva de urgência quando a mulher era abusada psicologicamente, perseguida. Muitas vezes a gente tentava, através de uma tipificação como ameaça, mas mesmo assim há necessidade de uma instauração de inquérito policial. Então, é muito complicado na prática quando a gente vê que alguns na lei está muito perfeito, muito bonito, mas na prática o governo ele é omisso na estruturação das instituições que têm a responsabilidade de proteger essas mulheres vítimas. Isso eu estou falando só da parte pré-processual, que é a parte da polícia judiciária. Não estou falando da polícia militar, eu não estou falando da assistência social, das casas de abrigo, não estou falando nada disso. Estou falando só da parte de polícia judiciária. Por exemplo, temos um déficit aqui no estado de São Paulo que supera 16 mil policiais. Então, a gente vê a situação completamente desestruturada. O que a gente vê é muita propaganda, muito alarde, mas a efetividade, apesar de termos a lei, não existe, pelo fato de termos ineficiência, falta de estrutura para a real proteção dessas mulheres que são vítimas. E quando solicitam a protetiva de urgência, quando denunciam, muitas vezes aquelas mulheres elas estão ali muito mais desamparadas, porque causa a ira daquele agressor. E aí, cadê a polícia para fiscalizar aquele agressor que está com uma protetiva? Cadê agora, câmera no colete do policial existe. Agora, cadê tornozeleira ou qualquer outro mecanismo para fiscalizar o criminoso que vai lá perseguir aquela mulher que denunciou, que está buscando ajuda? A gente não tem. Então, é importantíssimo que a esfera da sociedade, principalmente o seu setor, Joyce, super importante na liderança de uma voz, de uma parcela representativa da voz da sociedade, fomente discussões para que a gente possa sim cobrar o governo para que cumpra a sua obrigação. É legal, né, Raquel, quando você traz todos esses dados, porque a gente começa a ver, a gente falou Lei Maria da Penha em 2006, né, quantos anos se passaram e a gente olha para frente e ainda vê o quanto ainda é preciso fazer, né? Eu acho que tem aí governo, né, toda uma sociedade, mindset das mulheres, mudança, apoio psicológico, talvez acho por isso que é importante a gente trazer esses temas, né, que não é também se você só ir lá na delegacia e pronto, né, acho que tem um processo pré e tem um processo pós depois, né. Eu queria ler um pouquinho aqui só dos comentários, achei aqui, tem o Rodrigo Pimenta dizendo uma frase forte, mais profunda, mas eu acho que muitas vezes é verdade, né. Rodrigo Pimenta disse que as vítimas de violência doméstica costumam morrer muito antes da morte física.
A agressão psicológica mata, sem que ninguém perceba. Que foi o que a doutora Raquel disse, que muitas vezes, né, a dor da face se arruma, mas a dor da alma não tem como você corrigir, não tem como você costurar a dor da alma. Também tem a Silmara Bales, que diz que é muito importante ter pessoas reais contando suas experiências. O Vez e Voz traz sempre histórias especiais com muita empatia. Então, obrigada aí também, né, Thaís, por estar trazendo aí a sua experiência e a sua vivência. E agora vamos falar um pouquinho do desenvolvimento afetivo, né? Como é que são esses agressores, se tem alguma ligação com a origem ou não, né? A gente sabe que o desenvolvimento afetivo, social e físico, né, das crianças nos primeiros anos de vida tem um impacto direto no desenvolvimento delas, né, e do adulto que elas vão se tornar. E principalmente nesse período, né, conhecido como primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, é que nós aprendemos, né, digamos, a como a ser gente. E aprendemos isso onde, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, dentro de casa, com o pai, com mãe, com irmãos e com os avós. Então, queria saber, na experiência de vocês com as vítimas, né, e com os agressores, aí no caso da doutora Raquel, se isso é uma realidade. Ou seja, será que essas mulheres vítimas geralmente são aquelas que vivenciaram situações de violência doméstica lá quando elas eram criancinhas e adolescentes? Elas viram essas mães, avós, irmãs serem agredidas, né? E por isso que, de certa forma, ela acredita que isso é um tratamento normal, isso é uma coisa normal. A mesma coisa vale para os agressores, né? Eles são fruto de relacionamento violentos em sua família. Fala um pouquinho para a gente, Thaís. Então, na verdade, assim, a tendência é sim que os meninos reproduzam o comportamento do pai agressor, tá? E assim, não que todo relacionamento abusivo acontece porque anteriormente já veio na família algum histórico relacionado a isso, tá? Mas uma grande porcentagem, sim. Tá? Então, assim, a tendência, sempre que você vem de uma família desestruturada, de um lar agressivo, onde o pai agride a mãe, a tendência é né, de que o fruto daquele casal, que os filhos, eles reproduzam sim, mas como é que isso se dá, né? A tendência, sim, do homem reproduzir o comportamento agressivo do pai, não 100%, né? Eu não tenho essa estatística, mas eu sei, né, de acordo com os meus estudos, esse tempo todo estudando, até empiricamente, né? Porque eu lido com mulheres todos os dias, né, que passam por isso e têm filhos, né? Então, assim, a tendência deles é sim reproduzir o comportamento do pai, e a tendência da mulher é cair num relacionamento abusivo, tá? E isso se dá por diversos fatores, por também acreditar que aquilo é comum, tá? Porque assim, o cérebro dela entende que ali é um lugar comum. Teoricamente, pode soar absurdo o que eu vou falar, mas é real. Teoricamente, o cérebro dela entende que ali é um lugar seguro, porque ela já conhece aquilo. Entendeu? Então, assim, existe sim essa questão de reproduzir. Eu peguei um caso onde, olha só, né, como são as coisas. Um caso de uma mulher em que ela já sofria violência doméstica no útero da mãe, entende? Então, assim, quando a mãe estava grávida, já apanhava do pai, ela já nasceu nesse ambiente, todos os relacionamentos que ela desenvolveu foram extremamente violentos e abusivos, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam, ai, porque tem dedo podre, ai, não sei o quê. Não, mas tem uma série de coisas atrás disso, né? E também tem toda a questão holística que eu acredito, né? Então, assim, a questão tem essa questão do mindset que você falou, né? E tem também a questão do desamparo aprendido, que é o que nós comentamos ontem, né? Que eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, que é muito importante e que é importante que as pessoas saibam e conheçam, até para evitar ao máximo julgar a vítima, porque, como a doutora Raquel falou perfeitamente, a mulher ela se culpa muito. Então, assim, antes da sociedade apontar o dedo na cara dela e falar um monte de coisa, ela já está se odiando. Ela se odeia porque ela não consegue sair daquilo de forma nenhuma. E ela se odeia também porque, além de se culpar, ela tem pena do agressor. É surreal o que eu estou falando, e pode parecer uma coisa ridícula e patética e absurda, mas infelizmente é a realidade. Ela sofre uma manipulação tão absurda, tão exacerbada ali, que ela pode estar apanhando e ela tem
pena de denunciar o cara, porque ela vai falar, ai, coitadinho, mas ele vai acabar com a vida dele, e ela tá sempre terceirizando isso. Então, ah, não, mas ele é agressivo, ai, por causa do trabalho, ele não arranja emprego, ou então o trabalho dele tá difícil, não, mas a culpada sou eu. Ela sempre vai terceirizando, né? A culpa nunca é do agressor, coitadinho do agressor, né? Então, assim, olha o nível de dependência emocional que tá essa mulher, né? Para ela chegar nessa situação de sentir pena dele e de não denunciar, porque elas não denunciam, ou então vai e faz o BO, mas não quer representar, entendeu? Então, assim, tem toda uma questão extremamente complexa relacionada a isso. Até que é importante que a doutora Raquel falou, e ela estava falando, estava querendo levantar aqui e aplaudir, porque é exatamente isso que acontece, meninas. É exatamente isso que acontece, porque assim, eu lido com isso todos os dias, tá? Se fala muito e se vende uma imagem de que realmente o Estado está protegendo a mulher e que é tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade isso é só papo. Tá? Porque na realidade mesmo, muita coisa não funciona. As meninas muitas vezes vão denunciar uma vez e aí a pane não vai denunciar de novo porque fez a protetiva e aí eu peguei um caso semana passada que a protetiva não funcionou. O cara chegou lá armado atrás dela e a protetiva não funcionou, não prenderam o cara. Entendeu? Então, assim, falta muita fiscalização, falta muito treinamento. A Lei Maria da Penha é linda e maravilhosa, mas ela realmente precisa ser cumprida à risca, né? Porque se ela existe, mas está faltando que ela funcione direito, então a gente tem mulher morrendo aí todo dia, né? Mas eu ia até emendar com outro assunto que eu estava falando anteriormente, eu esqueci, se vocês lembrarem o que eu ia falar, porque a gente Do vai emendando uma desamparo coisa na Você outra. aprendido. falou de uma. Isso, desamparo aprendido. Pode falar, Isso, eu doutora. também queria saber o que é isso. Então, eu ia falar e acabei, queria endossar o que a doutora Raquel falou, acabei me empolgando. Mas vamos lá, ó. Questão do desamparo aprendido, tá? Na década de 70, eles fizeram um experimento com cães, tá? Um experimento bem cruel, na verdade, mas enfim, fizeram e eu preciso falar sobre isso. Eles fizeram um experimento com cachorrinhos, então é assim, ó. Eles pegaram um grupo de cães e colocaram em uma jaula, onde essa jaula dava choque na patinha desses cães. Tá? E eles ficaram ali tomando choque na patinha. E pegaram um outro grupo de cães e colocaram em uma outra jaula, onde eles também levavam choque nas patinhas. Só que existia um painel ali que eles entenderam que quando eles colocavam o focinho nesse painel, o choque parava. Tá? Então, o primeiro grupo não tinha isso, não tinha essa válvula de escape, e o segundo grupo tinha essa válvula de escape de tocar o painel no focinho e o choque parar. Então, o que eles fizeram? Eles misturaram esses cães, tiraram da jaula e colocaram num outro ambiente com uma cerquinha muito baixinha, e eles ali levavam choque nas patinhas, só que eles poderiam pular a cerca e fugir. Tá? Curiosamente, os cães aonde não tinha o painel para fazer parar o choque, eles continuaram ali tomando choque. E o segundo grupo de cães fugiu e foi embora. Então, esse é o desamparo aprendido. Você que é aquela imagem do elefantinho preso no toquinho de árvore, né? O seu cérebro entende que não existe saída, você tem que ficar ali sofrendo e não tem o que fazer, tá? Isso é uma realidade na vida de muitas vítimas de violência doméstica. Elas acreditam que não tem saída, que não tem o que fazer e simplesmente acatam aquela situação e assumem aquilo como a realidade delas. Né? Então, assim, tanto isso quanto a questão da dependência emocional, do gaslighting também, que é o fato dos agressores fazerem com que a vítima acredite que está louca, tá? Isso é muito comum também. Isso é muito importante. Todas as pessoas da rede pública deviam ter acesso a essas informações quando vai receber uma vítima na delegacia, no IML, porque assim, muitas delas ainda escutam quando vão à delegacia, ou no IML fazer o corpo de delito, mas tem certeza que você não provocou o cara? Mas você também pediu, né? Você voltou com o cara. Então, assim, isso acontece muito. E muitas acabam não indo para não ter que ouvir esse tipo de coisa, né? Então, assim, não é só uma mulher que apanhou e que voltou com o cara. Ela está doente emocionalmente, né? Ela está sobre um efeito ali, alucinógeno, digamos assim. Ela não tem noção da gravidade daquilo que ela se encontra, ela não consegue sair. Então, antes de tudo, é necessário olhar essa mulher com compaixão, com compreensão, com entendimento do que acontece ali, entender a dinâmica desse relacionamento, porque até essa mulher chegar e denunciar, já aconteceu muita coisa,
entendeu? Então, eu falei aqui um pouquinho do desamparo aprendido e dessa questão toda da dependência emocional, muito importante, muito interessante que as pessoas tentem ter um pouquinho de conhecimento a mais sobre isso, né? A Thaís trouxe para a gente, né, a parte das vítimas. Eu queria saber no seu dia a dia, Raquel, esses agressores, eles realmente são fruto de um relacionamento violento nas famílias? Tiveram isso na casa quando foram crianças? Como é que é isso aí na prática, né, no dia a dia, nas delegacias? Quando a gente se depara com crimes na delegacia, é porque realmente nenhuma esfera da sociedade deu certo. O núcleo familiar deu errado, o social, da educação. Então a gente já chega na porta da delegacia com tudo desarranjado, com tudo errado. Mas, sendo sincera, Joyce, eu não estou ali, eu não tenho compaixão com o criminoso. Não, e é bom que a gente tenha as esferas, por exemplo, da Thaís, que tem um estudo mais psicológico para aprofundar o porquê da prática. Eu estou ali para aplicar a lei. E a lei ela deve ser aplicada sem tentarmos mudar e inverter o polo do enfoque, do protagonismo, porque muitas vezes o que eu percebo é que a sociedade tende a julgar vítimas, principalmente vítimas de violência doméstica e de crimes sexuais. E quando se dá um norte para justificar. Eu sei que quando a gente tenta entender o porquê da prática do crime, não é para justificar a prática do crime, é para ter uma contenção, para solucionar, para apagar a raiz do problema. Mas, qualquer forma, ali, quando o fato é apresentado na delegacia, se a gente buscar o porquê da prática daquele crime, automaticamente tenderíamos a justificar a ação. Então, no caso, eu sou realmente muito legalista. Quando chega o criminoso da delegacia, o que a gente presta atenção e coloca como enfoque é o ato praticado em si. Esse ato praticado configura uma prática criminosa? É um ato criminoso? Sim, vamos tipificar. E aí ele vai responder. As teses de defesa. Eu vivi um relacionamento abusivo, minha mãe apanhava na frente do meu pai, eu fui vítima de crime sexual quando menino, quando criança, alega na defesa. Ali, no primeiro momento, na porta da delegacia da polícia, quando o delegado de polícia é o garantidor da legalidade e da justiça, em um primeiro momento, no calor do crime, o que a gente busca é a reconstrução mais possível da verdade dos fatos. E esses crimes, eles ocorrem na clandestinidade. O que significa isso? São crimes que ocorrem entre quatro paredes, que muitas vezes o testemunho, o relato principal, quando viva, é da vítima. A gente não tem mais elementos para reconstruir aquele ato criminoso para que a gente possa responsabilizar aquele criminoso. Então, quando a gente fala em que hoje a tecnologia nos auxiliou muito, principalmente em crimes que versam violência doméstica e familiar, porque hoje a gente tem o conjunto probatório para que a gente aponte a autoria do crime, a materialidade daquele crime, internet, celular, circuito interno. E ali é nesse sentido que eu, como delegada de polícia, me deparo para análise da reconstrução da prática do crime. E, na minha opinião, nada justifica a prática do ato criminoso. A vítima ela pode estar com a roupa que ela quiser, andando com Caiu, Acho que né? a Raquel estava um pouco ruim, né? O áudio Eu estava dela, em mas estava dúvida se dando. era a minha conexão ou a dela, Isso, mas acho que era dela, né? era dela, mas estava dando para entender, então acho que ela caiu e já volta, né? Ô, Thaís, você e a doutora Raquel falaram que as agressões começam, né? Não fisicamente, mas sim com um xingamento, um ciúme exacerbado, um controle geral. E aí ontem a gente conversou um pouco sobre o violentômetro. Então eu queria que eles colocassem na tela aqui para a gente o violentômetro, a Camila se puder colocar. E eu queria perguntar para você, né, como é que as mulheres podem identificar isso em seus relacionamentos? Porque a gente começa a olhar que ele começa de um nível muito simples e o último, né, é a morte, né? Então como é que sai desse grau 1, grau 2? Como é que a gente identifica isso? Qual que é a sua conduta sobre isso?
Na verdade, assim, né, o violentômetro, como vocês podem perceber, é uma reguinha, né, é uma reguinha para você identificar onde você está no relacionamento abusivo. E é uma coisa muito importante falar aqui, é que assim, né, como vocês podem ver, nunca vai começar direto com tapa, né, ele começa realmente de uma forma bem sutil, né, o ciúme geralmente começa com aquele ciúminho bobo, né, não, mas eu tô te protegendo, é cuidado, é carinho, e na verdade não, né, e aí vai caindo para os outros níveis. E aí é importante falar o seguinte: quando a vítima porque assim, dentro da relação abusiva é muito comum terminar e voltar 300 vezes, tá? Só que toda vez que ela volta com o agressor, a tendência é o violentômetro cair. Porque o que que acontece? O agressor, ele vai adestrar você, tá? Então ele sempre vai jogar uma isca para ver até onde ele pode ir com você, tá? Então assim, fez uma piadinha besta. Como é que você reagiu? Você continuou com ele? Então tá, então ele vai chantagear. Como é que você reagiu? Você continuou com ele? Então ele vai começar a fazer joguinho de ciúme. Então você continuou com ele? Então ele vai culpar você. Ele vai jogar isca para ver até onde ele pode ir com você. Entendeu? E aí, sempre que termina, né? A gente entra num negócio chamado ciclo da violência, que eu até esqueci de passar para vocês aqui, mas seria até legal ter na tela, mas não tem problema, quem entrar no site depois tem acesso a isso. O ciclo da violência é um ciclo, né? Que se repete. Então, assim, tem lá o momento de tensão, que é um momento onde a vítima está pisando em ovos, que ele está sendo ríspido com ela, né? O momento da explosão, que é o momento onde ele realmente começa a agredir, quebra coisa dentro de casa, pode bater nela ou não, e o momento da lua de mel, que é o momento onde ele vai pedir perdão, pelo amor de Deus, fazer juras de amor para ela e dizer que vai dar tudo certo, né? E aí, por conta dessa questão da lua de mel, ela acaba voltando para dentro do ciclo, né? Só que aí o violentômetro vai sempre cair um pouquinho mais. Né? Então, o violentômetro é importante para a pessoa ter a ideia, e não é uma coisa que as pessoas fazem, né? Infelizmente, a gente tapa muito sol com a peneira dentro dessa situação. Não, eu tô lendo o violentômetro, mas peraí, me empurrar ele nunca me empurrou, então eu não tô num relacionamento abusivo, entendeu? Acontece muito isso. Não é porque não vai acontecer exatamente todos e nessa mesma ordem, né? Mas geralmente os mais leves acontecem primeiro e depois vai ficando cada vez mais grave, né? Doutora Raquel voltou, acho que se ela quiser continuar de onde ela estava falando, né? Tá no mudo, doutora, acho que tem que tirar. É isso, Ai, pronto. desculpa, gente, eu não sou da geração tecnológica. Não, imagina. É, então, mas o que você estava falando simplesmente vai de acordo com a linha de raciocínio que você estava falando o ciclo, né, da violência abusiva, Isso, que é a lua de mel, a exato. fase da tensão, da explosão, e chegando no sentido de analisar quais são os fatores da prática do crime. Sinceramente, como delegada de polícia, não me interessa. Como delegada de polícia, aquele criminoso ele vai ser punido e ali ele vai ter a resposta a certeza do castigo quando pratica o crime. E é isso que a gente necessita de implementação de reais políticas públicas para a estruturação das instituições de Estado, darem a certeza do castigo para que aquele criminoso não fique com a sensação de impunidade ou com a real impunidade quando rompe e pratica crimes. Perfeito. Nossa, eu vou aplaudir essa, porque é exatamente isso, gente. Não, é maravilhoso isso que ela está falando, porque esse negócio que ela falou da sensação de impunidade acontece mesmo, gente, sabe? É que assim, é complicado, porque assim, eu entendo a mulher que tem medo de denunciar, tá? Eu entendo, mas quando ela não denuncia, você está fortalecendo o agressor. Entendeu? Isso. Então e muitas vezes, gente, olha, o quanto que minhas pacientes falam, ele falou para mim que eu posso fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada com ele. Então, assim, eles têm a sensação que realmente eles estão Uhum. impunes, porque o que acontece? Na realidade, o cara fica perseguindo a vítima, aí na pior das hipóteses, tá, você coloca ela no abrigo, tá, previsto na Lei Maria da Penha, ela fica no abrigo até lá, sei lá, acho que os 6 meses que ela pode ficar lá, pode estender um pouquinho mais, se o filho dela for maior de idade, ele não vai, ela tem que largar emprego, largar estudo para ficar dentro desse abrigo, e o cara tá com a vida intacta lá, tá? Uhum. Ele tá maravilhoso, ele sai com os amigos e a mulher tá escondida. Então, assim, infelizmente, hoje a realidade é essa, entendeu? Então, pode falar, Joyce.
Eu ia perguntar para a doutora Raquel como é que funciona, né? A Thaís disse que não começa com um chute, né? Começa com uma palavra, com uma coisa discreta. O feminicídio começa assim, né? Olhando para o violentômetro, uma coisa discreta e sutil. E aí, falando um pouco sobre impunidade, falando um pouco sobre isso que você disse, Thaís, a agressão está ali mais ou menos no nível 3, no nível 15. Então, chegou esse ponto, a mulher já passou por inúmeras vezes, Com muitas certeza. coisas, só que ela não tem prova contra o agressor. E aí, como é que faz, né? Ela chega, a mulher, como é que ela deve agir? Não tem hematoma que demonstre agressão, mas ela está vivendo isso, e aí a doutora Raquel disse que geralmente isso acontece em 4 paredes, não tem filme, não tem gravação. Como que ela chega na delegacia? Como é que ela denuncia? Eu acho que isso também é um medo e isso paralisa muitas mulheres, então queria entender como é que ela pode recorrer. Joyce, é muito. Eu vejo que o meu olhar mais na parte no âmbito criminal, ele coincide muito com o olhar da Thaís, né? Numa análise mais psicológica da prática do crime. Joyce, é bem complicado, porque antes de falar para a mulher denunciar, ela tem que querer sair do relacionamento. Não adianta a mulher denunciar para. Muitas vezes já escutei, eu quero só dar um susto, e o susto policial não é fantasma para assustar ninguém, e na realidade ela quer um corretivo, eu só quero dar um susto. Ai, doutora, só quero dar um susto. Eu falei, não, mas aqui não é o lugar certo para você assustar, dar um susto. Então, é uma situação em que, primeiro, o psicológico dessa mulher tem que estar bem analisado. Muitas vezes, as mulheres, elas querem realmente um presta atenção, mas elas não querem sair do relacionamento. Por mais que ela fale, eu quero sair do relacionamento, eu mereço algo melhor, no fundo, ela não quer. E eu tenho alguns exemplos aqui que eu posso dar. Recentemente eu tive, uns 2 meses atrás, na Luciana Gimenez, um mês atrás, falando um fato, e do lado da menina que ela tinha sido tatuada, marcada como um gado na face. E conversando ali, ela falando de forma bem clara, ela estava junto com seus advogados, o quanto ela estava ali desde os 13 anos, hoje ela tem 18, 19, vivenciando aquele ciclo doentio e criminoso de relacionamento. E aí eu falei para a Luciana Gimenez, eu falei assim, o mais triste é que se você perguntar para ela agora se ela ama ele, ela vai responder que sim. Aí a Luciana Gimenez falou, você ama ele? Ela fez. Entendeu? Ela estava marcada igual um gado para o resto da vida, por mais que fossem feitas cirurgias. E outro caso que eu gostaria de falar também, no ensejo da Thaís, é da situação paradoxal, que quanto mais falarmos sobre o crime, sobre o criminoso, mais estamos enfraquecendo esse criminoso. E quanto mais escondermos, claro que mais fortalecemos. E uma situação recente foi o caso da atriz Clara Castanho, em que ela falou em carta aberta que foi uma vítima de um estupro, deixou o filho para adoção, perfeitamente legal, a adoção legal, inclusive, é um ato de amor, independe de ser filho de um estupro ou de falta de despreparo econômico, financeiro, psicológico, enfim, não é essa a situação que a gente vai comentar, mas a gente vai comentar a situação em que muitos veículos de comunicação, e são reflexo da sociedade, do pensamento médio da sociedade, falar e repudiar algumas situações em que se pedia para que a Clara Castanho revelasse a identidade daquele estuprador, daquele criminoso. E ali, os veículos condescendentes, inclusive em matérias, em artigos, falando, não exijam que a vítima fale sobre o criminoso, porque você está revitimizando. Olha, vamos dar um olhar. Quando a gente fala que a segurança pública é dever do Estado, no caso as polícias, mas responsabilidade de todos, é responsabilidade de todos. Quando a gente fala que a dor pessoal dela e não querer reviver o momento em que ela foi vítima, para isso dar-se o ensejo e a justificativa que ela não precisa falar o nome do agressor, primeiro, crimes praticados na clandestinidade. O que ocorre? Ela é a vítima que está viva, ela pode dar, sim, todo o arcabouço para o início das investigações. Qual foi o local, onde foi, testemunhas e mais. Ela está dando a resposta e a sinalização para o maníaco sexual, serial predador sexual, de que continue estuprando, violando sexualmente outras mulheres, que a sua identidade
permanecerá preservada, porque tem-se a estereotipar a vítima como se ela tivesse dado ensejo ou facilitado a prática do crime. Enquanto a sociedade tiver esse pensamento deturpado, equivocado, de que a vítima ela tem que ser julgada, tem que ser indagada, qual é o comportamento dela, e isso a gente foge completamente da criminologia, do estudo da vitimologia, da criminologia, em que foi depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, que esse estudo não é para justificar a prática do crime, mas é justamente para dar o aparato e o protagonismo que a vítima fica relegada a quinto plano. Então, essas são situações em que realmente a gente precisa de um novo olhar da sociedade para que ela não pergunte quando uma mulher foi vítima de violência sexual ou de um crime dentro de um ambiente, contexto familiar, doméstico, amoroso, por que você não saiu desse relacionamento? Por que você estava vestida dessa forma? O porquê você postou fotos na internet? O porquê você isso, o porquê você aquilo? O porquê você andou naquela rua a essa hora da noite com essa saia, com essa roupa? Então, mesmo que involuntário, Joyce e Thaís, eu fui vítima do crime de perseguição à época, não tinha a tipificação perseguição. Um criminoso mandou diversas ameaças, como delegada de polícia, queria me matar, me estuprar, me esquartejar, me esfaquear, me degomar. Nossa. E quando eu recebi, essas mensagens tinham mais de 4 meses. E eu, como presidente, à época do Sindicato dos Delegados, tenho todas as minhas páginas públicas justamente para ser uma voz dos delegados. Primeiro momento foi perceber quando ele liga no Sindicato dos Delegados, endereço também público, e já imediatamente me dirijo à Delegacia de Crimes Cibernéticos, muito rapidamente também identificamos o agressor, o endereço, etc. Demorou muito, e aí eu me deparei saindo do sistema de justiça criminal como delegada, como vítima. E a ineficiência ali para deferir um mandado de busca e apreensão, que ali eram exibidas armas brancas, armas e etc., e vários tipos de ameaça. E aí eu percebi o quanto o Estado ainda está aquém. E aí eu fiz questão de dar entrevistas, diversas entrevistas. Se vocês colocarem em Google, delegada ameaçada, delegada vítima de stalking, vocês vão ver que eu falei de forma exaustiva na imprensa, porque eu quebro o estereótipo que se coloca. Eu não tenho fotos sensuais, e mesmo se tivesse, não seria justificaria. Não justificaria, óbvio, né? Exatamente. Mas eu ando armada, tenho o conhecimento legal amplo, tenho conhecimento também, ando técnico da justiça, estou inserida no sistema de justiça, tenho meu marido que também é policial, e mesmo assim, o criminoso se achou no direito de me objetificar e coisificar como objeto do alvo do crime dele. E quando a gente... E para mim não foi diferente, tá? A imprensa, inclusive, que protege a igualdade de homens e mulheres, que protege e fomenta a mulher como defensora e detentora de seus direitos. A mesma imprensa que muito enaltece e muito critica o machismo. A primeira pergunta: doutora, você prendeu este cara? Você prendeu alguém da família dele, algum familiar, algum amigo? Aí eu falei assim, que pergunta machista. Eu, como vítima, tenho que dar alguma causa para a prática do crime? É a mesma pergunta que se faz para a vítima. Qual era a roupa? Você já namorou com ele? Você já teve algum relacionamento com ele? Ou por que você permaneceu? Então, é essa mentalidade que a gente tem que mudar. Exatamente. Acho que todo mundo tenta procurar uma causa, né, e quer fazer essa inversão de valores, né? Ah, se você foi estuprada é porque você estava na rua errada ou com a roupa errada. Se você foi ameaçada é porque você pediu. Essa inversão da sociedade, do papel ou porque da você mulher, prendeu, no caso. Exatamente. Nossa Senhora. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso muito, mostrar que não é isso que acontece, você pode fazer o que você quiser, você pode estar onde quiser. Eu acho que isso é importante a gente trazer para cá. E teve um comentário de uma pessoa, eu não vou lembrar o nome, apareceu aqui, mas como nós, como empresa de transporte, podemos fazer? Essa mulher, muitas vezes, tem uma agressão em casa e ela pode dar sinais. Ela pode ser sua colaboradora, né? Então, você, gestor, pode começar a observar, poxa, tem alguma coisa que está acontecendo. Como que eu abordo isso? Claro que é um assunto complexo, um assunto polêmico, com vários viés, né? Mas
é legal a gente ter esse olhar um pouco diferente, e não colocando ela como culposa, mas sim como vítima mesmo, e como é que a gente pode ajudar, né? Essa inversão de papéis entre vítima e agressor, ela é muito constante no Brasil, né, doutora Raquel e Thaís? E eu acho que a gente está aqui para quebrar isso, né, e tentar melhorar um pouco isso. E, claro, o papel da mulher no transporte rodoviário de cargas e o papel da mulher na sociedade tem que ser visto como um papel normal, né? Se ela quiser Alguns fazer, ela sinais, faz. gente, alguns sinais a mulher já demonstra quando vítima. Ah, Isso não exclui quando homens são vítimas. Existem homens vítimas de relacionamentos abusivos, sim, mas o recorte, o enfoque da nossa fala é quando é na situação das mulheres vítimas e homens agressores, né? Ou companheiros, ou a mulher ela pode ser vítima de uma outra mulher se tiver num contexto de relacionamento amoroso, sentimental e etc. Sinais: aquela mulher extremamente angustiada ou triste, nervosa. Quem nunca viu? O tempo todo angustiada. Se ela não atende o telefone, ai, ele vai ficar nervoso. É. Aquela mulher que deixa de sair por horário de almoço e estar na companhia de colegas homens porque ele não vai gostar. Então é uma situação de um controle invisível. Aquela mulher que tem comportamentos ali. Eu já, inclusive, infelizmente, perdi amizades, pois eu percebi os sinais, falei que uma atitude deveria ser tomada, senão você, por favor, não fale mais comigo, não se reporte mais, não quero mais o seu contato, porque eu não vou conseguir continuar vendo você assim e eu prevaricando, porque a situação é mais complicada, né? Quando eu sei que ela é vítima, a gente tende, por isso que é importante um atendimento multidisciplinar, né? O conhecimento técnico de psicologia. Você vê que a psicologia aqui é bruta, né? Então, olha assim, gente, você tá vivendo um relacionamento abusivo, você tem que se resgatar, porque senão a gente vai parar por aqui a nossa amizade. Olho roxo. Aí eu caí. Aí o meu filhinho, eu vou falar um exemplo real. O meu filhinho, ele estava do outro lado do banco, do carro. Eu falei assim, o seu filhinho, de 3 anos, anda no banco da frente. Ah, não, mas o carro estava estacionado. E na hora que ele pulou para trás, ele, sem querer, ele chutou com o calcanhar no seu olho. Assim, nesse e no outro lado da orelha também. Foi o sapato que voou. Então, assim, é uma situação em que as mulheres tendem a justificar com histórias mirabolantes. Toda hora cai, toda hora machuca, toda hora óculos roxo. Acontece alguma coisa, né? E a introspecção, a ausência de convívio social, o isolamento imposto, invisível. Aquela mulher... Eu gostei do termo que você usou, Thaís. Qual é aquele termo que você usou? Do elefantinho e dos cachorrinhos? Ah, do desamparo aprendido. Desamparo aprendido. A mulher, ela tá como numa vigilância aprendida, digamos assim, porque ela não está com o olho do controlador, mas ela se sente controlada. Sinais assim já dão indícios altíssimos de uma mulher vivenciando um relacionamento abusivo. Acho que é legal a gente observar até para ajudar, né? Estamos aqui falando para mulheres, mas o legal, gente, é que nessa live a gente tem aqui muitos homens que estão abertos para discutir esse tema, então acho que é legal a gente destacar. A gente tem o Cássio Pereira aí da Transjordano de TI, o Marcelo Rodrigues, que é o vice-presidente do CETCESP, o André De Simone, que é o coordenador nacional da Conjovem, né? Que eu faço parte, é um grupo muito grande, a gente tem uma representatividade feminina muito grande no setor de transporte rodoviário de cargas. Temos também aqui a Rafaela Cosar, da Roda Brasil Logística, Ana Jarruzzi, presidente executiva do CETCESP, a Carolina, da NS Log, Tânia Guimarães e Fátima Contarp, do FETCESP, e a Carolina, da OT Transportes. Gente, tem muita coisa aqui ainda. Joyce, eu gostaria de reafirmar, porque quando indagada se o homem agride a mulher, eu vou reafirmar, porque a gente tem uma plateia aí muito completa e com muitos homens participando. O homem não agride a mulher. Quem agride a mulher é o canalha, é o covarde, é o criminoso. Homem que é homem, Ai, está do perfeito. lado da mulher, Olha, doutora Raquel, protegendo a maravilhoso. mulher, Desculpa até combatendo te o crime. interromper, porque é muito importante isso que ela está falando. Sabe por quê? Eu vejo isso direto, tá? Às vezes a gente posta alguma coisa, fala alguma coisa sobre agressor e um monte de homem se dói. Um monte de homem. "Mas por que você é agressor? Por que você está se doendo?" Porque a Você é ideia criminoso. exato. Então, assim, porque a ideia é trazer esses homens
para o nosso lado, para nos ajudar, para combater também. Até porque, né, como você mencionou, homens também sofrem violência doméstica, só que estatisticamente eles matam as mulheres. Eles matam muito mais, entendeu? Sofrem agressão, tá? Acontece, mas estatisticamente eles matam mais as mulheres, entendeu? Então é muito Até importante pelo mesmo isso que você sentido está falando. Até pelo sentido de uma sociedade inicial, predominantemente patriarcal, machista, em que a mulher é Uhum. propriedade do homem, muitas vezes aquela mulher que ela não fica com aquele homem. E a outra estatística: 85%, quase 90% das mulheres, quando elas são assassinadas, elas são assassinadas, são vítimas de feminicídio quando elas rompem o ciclo de violência. Aquele homem não permite que aquela propriedade sua Exato, Uhum. fale, não sou mais sua exatamente. propriedade. É bem nesse sentido. E outra situação, a causa da defesa da mulher não é uma causa que pertence a ideologias ou a segmentos, é uma causa de humanidade. Ah, O eu sempre homem falo isso, está perfeito. ali do lado da mulher, muitas vezes pode tomar a frente para proteger aquela mulher que é vítima de um crime, vítima de um relacionamento abusivo. E ainda bem que hoje estamos quebrando estereótipos daquela justificativa social de que entre marido e mulher, de briga de marido e mulher, não se mete a Não se colher. mete a Não, colher, né? crime praticado no ambiente no contexto, um relacionamento entre o marido e a mulher, sim, as pessoas não podem estar omissas. Gente, nós Exatamente. estamos aqui num debate, dá vontade de parar. Eu É que não esse tem assunto muitas dá perguntas pano, aqui. né? Tem Não muita dá para a gente coisa fazer importante. todas, mas eu vou fazer um comentário aqui e vou trazer uma pergunta aqui que eu quero que vocês deem a opinião. A Fátima Macedo disse que para a sociedade e pessoas próximas não dá para perceber a índole do agressor. A gente falou um pouco sobre isso. E por que as pessoas acham que a mulher está inventando ou aumentando o problema? A gente também falou. E aí a pergunta vem da Cristina Tavares. O que pode acontecer quando mulheres começarem a se defender também com agressão? É para quem? É para a Thaís ou para mim? Para as duas, porque eu quero escutar as posições, porque é uma coisa, eu não sei se você já tem isso hoje, já vem isso hoje, eu queria entender também sobre isso. Eu acho que, assim, antes de falarmos da mulher tentar e começar a se defender, eu acho que a gente não está aqui fomentando situação medieval, tribal, a mulher vai se defender, então ela vai bater também. Não é nesse contexto. A mulher ela tem que ter consciência e visualizar que está sendo vítima, que está em um relacionamento abusivo, que está vivenciando um crime, que ela está sendo vítima de um crime, e romper esse ciclo. Muitas vezes o mais importante não é a responsabilização até daquele criminoso, é a mulher escapar do relacionamento, não se colocar em situação de vulnerabilidade, não permitir limites serem ultrapassados. Este é o mais importante do que a defesa. Quando a gente fala que a mulher tem que se defender, é porque realmente a situação está grave, a situação está quase em que a mulher possa estar correndo risco de vida. Então, a gente tem que conscientizar da mulher, primeiro, não entrar nessa jogada, não entrar nessa manipulação, não ser joguete e objeto e coisa desse relacionamento deturpado, criminoso, abusivo, em que ela não ela não é tratada como um igual. Existe um desequilíbrio total em que ela é subjugada, ela é manipulada, ela é comandada. Um desequilíbrio em que a mulher está triste, angustiada, ansiosa, em que tira aquele brilho, aquela naturalidade, aquela vontade de viver. Meu, pra quê, gente? A vida é curta, a vida é uma só. Nós somos protagonistas das nossas próprias vidas e não permita que ninguém mude ou determine os rumos de que você tenha na sua vida. Então, é isso. O mais importante do que falar em defender, que quando a gente fala em defesa, porque já está gravíssimo, é não entrar e não permitir, ou se entrar, sair. Exatamente, até endossando o que a doutora Raquel está falando, é muito importante isso que ela disse, porque assim, a decisão está nas mãos da mulher, no caso, entendeu? Então, assim, a palavra é decisão,
tá? Porque não adianta ela ir na delegacia e procurar terapia, entendeu? E se ela não decide, porque em algum momento ela vai ter que tomar essa decisão. Eu, como terapeuta, eu falo para elas, eu não tenho como tomar a decisão por você. Por mais que eu oriente, acolha, por mais que a doutora Raquel fale e ajude as meninas na delegacia, se ela não decidir, em algum momento ela vai ter que decidir. Entendeu? E ela vai ter que passar por esse momento tempestuoso para finalmente alcançar a sua paz de espírito, alcançar a sua plenitude. Ela tem que estar ciente que ela vai sim passar por um momento de muita dificuldade, até porque ela vai sofrer ali a abstinência, ela vai sofrer as fases do luto, porque a vítima passa pelas fases do luto, sim, tá? Ela não se conforma, ela fica com raiva. Acontecem muitas coisas. E a ideia é fazer essa mulher orientá-las, né? Primeiro, para que não caia nessa situação, mas, enfim, se cair, orientá-las da melhor forma possível para que ela acesse essa força. Porque às vezes ela fala, mas eu não tenho força para isso. E eu costumo falar que todas temos força, só que nós precisamos aprender a acessar essa força. Como eu faço para acessar essa força dentro de mim? Eu acredito que todas temos força, mas é muito importante decidir e trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, tá? Eu costumo falar que a culpa não advém nada de bom da culpa. Ela não agrega em nada, ela não serve para nada. Ela vai ficar lá, você vai ficar se chicoteando, se martirizando a troco de nada. Mas é necessário que você entenda que você tem sim, nós temos responsabilidade por permanecer nessa relação, nós temos responsabilidade com o nosso bem-estar. Então, é muito importante trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, tá? E muito importante a questão da decisão. Não adianta nada nós movermos mundos e fundos e fazermos campanha e tentarmos auxiliar se em algum momento essa mulher não decidir. E o momento da decisão é o momento em que ela vai finalmente falar o basta, falar o chega e continuar e começar o seu processo de cura finalmente, né? Thaís falou de força, né? Tem uma pergunta para a doutora Raquel aqui que veio do Alexandro Gomes da Silva, um homem perguntando. Essa força da rede social e da televisão, ela é em apoio das vítimas no Brasil ou trabalha também muito a inversão desses papéis? A inversão desses papéis em que sentido? Onde Bom, a primeiro vítima não é vítima, né? Onde a vítima tá. passa a ser a culpada. Entendi. Existe uma necessidade de que a gente não desconstrua o movimento real e a necessidade real de proteção das vítimas. A gente tem oportunista em todos os lugares. A gente tem situações em que as pessoas tendem a se aproveitar de uma forma realmente oportunista e tendem a descaracterizar ou desqualificar a real defesa. E a mesma coisa eu falo, que alguém que mancha uma instituição ou um movimento ou qualquer lugar que ela esteja, ela não pode ser o exemplo da generalização, como os policiais. O policial ele é um escudo entre o crime e a sociedade. Quando um policial pratica um crime, quando um policial abusa da autoridade, quando um policial ele é realmente um criminoso, automaticamente tende-se a generalizar todos os policiais como, olha, o policial ele não presta. Da mesma forma, se uma oportunista se vale de situações de gama de proteção para as reais vítimas, para tirar um proveito, manipular uma situação para proveito próprio, ela é uma oportunista. Ela não é a real vítima. Não podemos desclassificar de forma burra ou generalizar de forma burra todas as reais vítimas, assim como é uma forma burra generalizar todos os policiais valorosos, heróis, como criminosos, quando um criminoso pratica um crime. Então é isso. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de argumento, com esse tipo de tendência de polarização ou justificativa de minimizar, desqualificar a real causa, a real situação. O policial herói, um policial que matou o outro covardemente na balada com um tiro na testa não representa a essência dos policiais que estão ali para proteger todos. A gente viu ele não honra a farda, né? Ele não honra o propósito, policial, né? Aquele policial não honra, não né? É meu colega. Assim como essas mulheres oportunistas que se valem de causas construídas, de leque de proteção, não são mulheres de estarem ali
Infelizmente, Tem, É né? isso. Então, assim, não vamos mudar aí a situação. Perfeito. A mídia, as redes sociais estão aí para alertar e proteger as reais vítimas, não exato. as mau caráteres oportunistas. Nunca. Perfeito, doutora, é isso mesmo. Bom, Aplausos, gente, meus aplausos para você. É exatamente muito isso. bom. Estamos indo aí para o final, né? Eu queria fazer minha consideração final. Nós começamos falando aí, né? Lei Maria da Penha, o que pode ser feito, medidas protetivas, violentômetro, 180, denuncie. Mas acho que um dos meus recados finais, né? Eu não sou expert nesse assunto, deixo para vocês, mas como mulher, como pessoa, como mãe, né? Como empresária, eu acho que a mulher pode buscar a felicidade. E pergunte dentro de si mesmo, né, se você realmente está sendo feliz nesse relacionamento ou não. Eu sei que é difícil, né, Thaís? A Thaís já colocou várias coisas. A mulher se sente a ser culpada, ela não é feliz por conta dela e não por conta do outro, mas eu deixo um recado aqui que a mulher merece ser feliz, os homens também merecem ser felizes. Então, olhe um pouco, absorva um pouco o que a gente falou aqui, revisite às vezes o violentômetro, converse. Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Eu acho que essa troca dessas mulheres, né, essa rede de apoio dessas mulheres é importante para você saber, poxa, aconteceu isso, não, eu acho que eu fiquei um pouco atormentada por as coisas que falaram na live, e a pessoa pode falar, não, você não está atormentada, é isso mesmo que acontece. Então, acho que é importante a gente buscar a nossa felicidade sempre, mirar a nossa felicidade, e como a Thaís disse, né, não fique na culpa e não fique na dor, porque a cura sempre vem. Então, pode ser que nesse momento enxergar uma felicidade vai ser muito difícil para você, ou impossível, mas eu tenho certeza que depois de um tempo, caso você esteja sofrendo dessa violência feminina, eu tenho certeza, e contra a mulher, né, violência contra a mulher, eu tenho certeza que depois você vai encontrar essa felicidade. Então, passo aí para a doutora Raquel e para a Thaís, para dar os recados finais aí aos seguidores e às seguidoras. Eu vou falar, então. Muito obrigada, foi realmente uma troca de informações aqui, uma conversa muito produtiva. A gente tem, através de um olhar multidisciplinar, a gente chega no mesmo objeto, que é combater realmente a raiz desse problema. Cabe a todos nós, e parabéns, homens que estão ali, sempre honrando e dignificando a luta da defesa de humanidade, principalmente de humanidade, não permitir que mulheres, crianças, idosos, vulneráveis, deficientes, sejam vítimas por serem vulneráveis fisicamente perante o agressor que está ali dominando e agredindo e praticando o crime. Então, eu estou aqui parabenizando todos os homens, mulheres que estão, de repente, tendo um alerta se são vítimas ou não permitindo estar inseridas em relacionamentos abusivos. O autorrespeito, em primeiro lugar, o autoconhecimento, em primeiro lugar, e saber que o valor ele tem muito mais. É muito mais digno você ter um valor estando sozinha do que estando entre quatro paredes, sendo humilhada, sendo violentada, agredida todos os dias. Então, você sozinha, você tem muito mais valor, saiba disso. E eu achei Bom, muito legal e muito bonitinho. Procure alguém que realmente te ama. Foi um homem que escreveu, acho que foi o Rodrigo, foi. e é isso mesmo. É muito difícil, e procure um homem que realmente te ama. Bom, gostaria muito de agradecer. Parabéns, Joyce, parabéns, doutora Raquel, pelo trabalho maravilhoso. Foi um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre o assunto com vocês. É muito importante essa iniciativa, reitero, porque mesmo as pessoas que não estão assistindo ao vivo, mas a live vai ficar para que as pessoas possam ter acesso. Então, assim, é sempre muito importante esse tipo de informação, de orientação, né? Então, contem comigo, contem com o Projeto Bastê, acessem o site e estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada. Bom, quero agradecer aí, né, doutora Raquel, obrigada pelo seu tempo, obrigada aí pelos seus posicionamentos, né, tem uma parte legislativa, já conheço a doutora Raquel pessoalmente, ela é ótima, ainda não conheço a Thaís, obrigada, Thaís, também pelo seu tempo, sucesso ao Projeto Bastê, que agora vai virar um movimento Bastê, tenho É o certeza Instituto. que Instituto Bastê, É então isso. acho que vai ser, o movimento é o Vez e Voz, calma, desculpa. Isso. O Instituto Bastê, eu tenho certeza que é um passo para uma grande jornada que você tem. E parabéns aí, né, por ter sido, como é que a gente pode dizer, né? Você encontrou
a felicidade, se a gente pode dizer isso, você me contou um pouco ontem, e você conseguiu olhar para você mesmo e vencer. Então, a gente traz também uma história de superação muito grande. Então, agradeço de novo a doutora Raquel e a Thaís, e convido para vocês acessarem o site, mais uma vez, do vezevoz.org, e se cadastrem para receber as novidades, e também no nosso Instagram, que é @vezevoz.mulheres no TRC. Agradeço ao todo o público feminino e masculino que acompanha a live. A live vai ficar gravada aí no nosso canal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar também, fiquem à vontade, assistam e compartilham. E até a próxima. Posso falar meu Instagram? Claro. É @Raquel Galinatti com 2 L's, delegada Raquel. E Thaís, conte comigo, tá? Já me voluntario. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Com palestras ou com troca de informações. Ai, que maravilha, obrigada. Muito obrigada, Thaís, Joyce. Mais uma obrigada vez pelo convite, viu? Imagina, tchau, Raquel. gente. Até mais. Thaís, quer deixar o seu arroba? Eu já tinha falado, mas eu falo de novo, não tem problema. @Projeto Bastê e @Thaís Santesi. Perfeito. Tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito Até a obrigada. próxima. Até mais.